Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana, sou enfermeira especialista em cardiologia pelo Distrito Federal e vamos dar continuidade, então, no nosso mini curso, o Sistema de Condução Cardíaco, ok? Hoje nós estamos no nosso último módulo, quinto módulo já, tá? Nesse curso a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre anatomia cardíaca, uma revisão sobre a anatomia cardíaca. Falamos um pouquinho sobre o eletrocardiograma, as ondas do eletrocardiograma. Quem ministrou essa parte para vocês foi a enfermeira Denise, e agora eu estou dando continuidade com vocês. Já falamos um pouquinho a respeito da frequência cardíaca, falamos um pouquinho a respeito do eixo cardíaco, e agora nós iremos finalizar focando um pouquinho nos principais ritmos cardíacos que nós temos. A título de revisão, o eixo elétrico do módulo anterior, que eu gosto sempre de fazer. O eixo elétrico eu tenho que definir o meu vetor isoelétrico, ou seja, ele está perpendicular ao meu eletrodo. Logo, se ele é isoelétrico, ele faz 90 graus com uma outra derivação. Tá? Se for D1, ele faz derivação com AVR. Se for D3, ele faz derivação com AVL. Se for AVF, se for D2, ele vai fazer derivação com AVL. Beleza? Eu encontro quem faz a derivação junto com o meu eixo e vejo a porção positiva ou negativa. Isso tudo está explicadinho para vocês no módulo anterior. Hoje iremos falar então a respeito de alguns ritmos cardíacos, começando pelos bloqueios. Pessoal, toda vez que eu falo em bloqueio, significa que eu tenho algum obstáculo na minha frente. Se eu pego o meu carro, saio do meu trabalho, passo por uma via onde eu não tenho nenhum obstáculo, eu dirijo por uma linha reta em uma BR, logo eu vou chegar na minha casa em 30 minutos, ok? Porém, se eu pego o meu carro, passo em uma avenida cheia de curvas, passo em uma avenida cheia de cruzamentos, passo por uma avenida que eu pego 10 semáforos. Logo, se eu fazer esse percurso em 30 minutos, eu irei gastar 1 hora ou até mais. Significa que, se eu tenho um bloqueio, eu tenho alguma obstrução. Tranquilo? Então, aquele estímulo elétrico vai demorar mais tempo para chegar em todo o ventrículo. Tranquilo? Quando eu falo em bloqueio, eu tenho que olhar sempre para o meu QRS, ou seja, para a minha contração ventricular. Eu sei que o meu QRS, quando ele está normal, ele tem que ter no máximo 2,5 quadradinhos, ou seja, 2,5 quadradinhos lá no meu papel milimetrado. Tudo bem? Se eu tenho um bloqueio, esse QRS ele vai se apresentar com mais de 3 quadradinhos. Sempre maior que 3 quadradinhos, ou seja, 1 quadradinho a velocidade é 0,4 segundos. Se o meu QRS ele está alargado, ele vai se apresentar em, no mínimo, 0,12 segundos. Tudo bem? Pessoal, vamos começar então a apresentar para vocês o bloqueio de ramo direito. Lembrando que, fisiologicamente, o meu marca-passo fisiológico, meu nó átrio, meu nó sinusal, ele manda o estímulo para o meu nó átrio-ventricular, que envia esse estímulo para feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, fibras de Purkinje. Quando eu tenho um bloqueio de ramo direito, o meu estímulo sai da mesma forma aqui. Do meu nó sinusal, passa para o meu nó átrio-ventricular, chega no feixe de His. Quando chega no feixe de His e começa a passar esse estímulo para o ramo direito, ele encontra uma obstrução, uma isquemia, tá? Uma área inativa que a gente pode encontrar em alguns elétrons, tudo bem? Quando vocês lembrarem disso aqui, lembra daqueles exemplinhos que eu falei para vocês. Era um quebra-mola, era uma curva, era um semáforo.
tudo isso pode estar interferindo. Lembra disso, que você nunca vai esquecer dessa lesão que tem no meio do caminho, beleza? Então, assim, se eu tenho essa lesão no meio do caminho, eu vou ter que fazer um desvio, eu vou gastar mais tempo. Então, o meu QRS, que deveria ter entre 2,5, no máximo 2,5 quadradinhos, ele vai passar a ter 3, 4, 5 quadradinhos. Ele vai ser mais lentificado, porque eu tenho que sair dessa obstrução, criar uma via paralela para que eu consiga passar o estímulo. Por isso que o QRS ele se torna alargado, tudo bem? O padrão em V1 será o seguinte, tanto em V1 quanto em V2. R, S, R'. Mas o que é isso, professora? Eu tenho a onda R, tenho a onda S, que é negativa, e tenho logo em seguida uma outra onda R bem alargada. Então, na derivação V1, esse QRS, esse R aqui, R' que a gente fala, que é um segundo R que aparece, ele estará positivo e com mais de 3 quadradinhos. Vamos lá para os macetes para vocês. Toda vez que eu falar em bloqueio de ramo esquerdo, eu vou visualizar apenas a minha onda, apenas a minha derivação V1, ok? Vou lá na V1. Eu tenho R'zinho, S, R'. Tenho duas ondas R's aparecendo. Macete que eu falei para vocês. Toda vez que eu pegar um elétron e eu ver essa R'zinho, S, R' aqui, significa que em V1 eu tenho um Rzão positivo alargado com mais de 2 quadradinhos e meio. Aqui eu tenho 3. Com mais de 2 quadradinhos e meio, logo eu vou ter um bloqueio de ramo direito. Bem mais simples para a gente entender. Peguei um elétron, V1, vejo que o QRS está com mais de 3 quadradinhos. Ele está positivo. Logo, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Tranquilo? Fica mais claro assim. E quando eu falo em bloqueio de ramo esquerdo, eu não terei a onda R. Ela não estará crescendo como ela deveria, tá? Nas outras derivações. Sempre é assim, eu recebo o estímulo, à medida que vai passando a derivação, a onda vai aumentando. Aqui eu não tenho o aumento dessa onda R. Ela permanece amputada, tá bom? Vamos para o nosso macete, que é mais fácil de aprender. Quando eu falo em bloqueio de ramo esquerdo, eu vou analisar em V1 se o meu QRS ele está alargado, ou seja, mais de 3 quadradinhos. Aqui eu tenho 4,5 quadradinhos, onde está bem alargado, ele deveria estar com 2,5, só que aqui ele está negativo. Pegaram o macete, galera? Se o meu QRS estiver com mais de 3 quadradinhos, estiver positivo, eu tenho um bloqueio de ramo direito, isso em V1, tá? Se o meu QRS estiver com mais de 3 quadradinhos e predominantemente negativo, significa que eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo. Vamos então falar agora um pouquinho a respeito das taquiarritmias, pessoal. Quando eu falo em taquicardia, o que tem que vir na minha mente? Que a frequência cardíaca desse paciente estará mais de 100 batimentos por minuto. Tranquilo? Peguei um eletro, vou verificar a frequência cardíaca. Mais de 100 batimentos por minuto significa que o meu paciente está com uma taquicardia. E a minha taquicardia ela pode se apresentar de duas formas, supraventricular ou ventricular. Entre os átrios e os ventrículos, eu tenho o septo interventricular. Perdão, eu tenho o septo atrioventricular, que ele vai separar átrios e ventrículos, ok? Tudo que está acima do meu septo atrioventricular chama-se de taquiarritmias supraventriculares. Ela está acima do meu septo atrioventricular. O que está acima do meu septo atrioventricular? Átrio direito, átrio esquerdo. Beleza?
Então, todas as taquiarritmias que ocorrerem nos átrios, elas são supraventriculares. Tudo que está abaixo do meu septo atrioventricular são os meus ventrículos. Então, as minhas arritmias estarão ocorrendo no meu ventrículo. Tudo bem? Mais uma coisinha que a gente tem que lembrar. Toda vez que a gente falar em arritmias supraventriculares, ou seja, estão ocorrendo acima do septo atrioventricular, nos meus átrios, o meu QRS ele será estreito, ou seja, ele vai ter menos que 2 quadradinhos e meio, menos que 3 quadradinhos, tá ok? Toda vez que eu falar em ventricular, o meu QRS ele estará alargado e terá mais que 3 quadradinhos. Vamos começar então. A gente vai começar por uma taquicardia chamada taquicardia paroxística supraventricular. A taquicardia paroxística supraventricular, por que paroxística? O nome já diz, paroxística. Ela para e volta. É algo como se fosse um surto. Acontece de repente e a gente consegue reverter ela apenas com algumas manobras. Por exemplo, manobras de Valsalva. A gente não vai focar tanto nesse módulo a respeito de tratamento, mas só para vocês saberem. A taquicardia paroxística supraventricular a gente consegue reverter com Valsalva. Por exemplo, peço o paciente soprar aqui, ó, e eu consigo reverter essa taquicardia. Essa é uma das formas, tá? Pode ser que daqui para frente a gente consiga gravar um outro módulo e passe para vocês, mas a princípio não vamos entrar em questão de tratamento, tudo bem? Na taquicardia paroxística supraventricular, nós teremos o nosso QRS estreito, ou seja, quem não está contraindo bem? Nosso átrio, tá? Então, eu não tenho a presença da minha onda P, beleza? O meu intervalo entre ondas R, ele é regular. Vocês estão vendo que a distância é a mesma entre uma onda R e outra. Eu tenho uma onda P', uma coisa que acontece na taquicardia paroxística. A onda P, ela deveria preceder o meu QRS. Na taquicardia paroxística, ela está logo após o meu QRS e não é uma onda P bem definida. Então, o meu átrio ele vai estar, sim, o tempo inteiro, né? Como se ele estivesse fibrilando. Ele não consegue contrair corretamente, tá? Então, aqui eu tenho só uma curvinha. Quando eu tenho a taquicardia paroxística supraventricular, eu tenho o meu intervalo RP' menor que 2 quadradinhos. Ou seja, aqui eu tenho a minha onda P falsa, vamos colocar assim. Aqui eu tenho a minha onda R. Então, meu intervalo RP', ele tem certinho 2 quadradinhos, tá? Ele sempre é menor ou igual a 2 quadradinhos, tá bom? E esse intervalo RP', ó, o buchinho dele aqui, meu intervalo RP', ele vai ser menor que o meu intervalo P', ou seja, que o meu intervalo entre essa onda P falsa, P', e a minha próxima onda R. Aqui eu tenho o intervalo RP, ele é pequeno, com 2 quadradinhos, e tenho o meu intervalo P', R, que é bem maior, tá? Não tenho a minha onda P, porque o meu átrio não está se contraindo como deveria, tá bom? Eu tenho essa onda P' falsa, tudo bem? Então, olha aqui, esse é um exemplo de uma taquicardia paroxística, tá bom? Onde eu tenho aqui a minha onda P', não tenho P precedendo o meu QRS, tenho o meu QRS estreito, tá? RP' pequeno e P', maior. Eu tenho uma taquicardia paroxística supraventricular. Ok? Foi desencadeada pelo meu átrio. Aqui fica mais claro para vocês visualizarem. Aqui, estão vendo um buchinho? Vamos colocar assim para vocês entenderem. Eu tenho aqui
não tenho a minha onda P precedendo o meu QRS. O meu QRS está com 2 quadradinhos, ele é um QRS estreito. Logo após, eu tenho o meu buchinho aqui, que é a minha onda P, formando o meu RP', com 2 quadradinhos também. E esse intervalo RP', ele é menor que o intervalo P', Então, eu tenho uma taquicardia paroxística supraventricular. Ocorre de repente e eu consigo revertê-la com manobras. Beleza? Temos, então, uma taquicardia ventricular. Falei para vocês que tudo que está abaixo do septo átrio ventricular, o meu QRS irá aparecer alargado, com mais 3 quadradinhos. Aqui eu tenho uma taquicardia ventricular, ou seja, tem aqui quase 10 quadradinhos. Tá? Meu QRS está bem alargado, eu tenho vários obstáculos ou obstruções grandes que estão impedindo que esse estímulo elétrico chegue no tempo adequado. Tudo bem? Aqui a taquicardia ventricular também, ela pode ser monomórfica, ou seja, apresenta QRS de apenas uma forma, ou ela pode ser polimórfica. Tá vendo que vários tipos de QRS, tem um mais articulado aqui, outro mais arredondado, tá? Tem vários tipos de QRS. E essa taquicardia ventricular, ela pode ser sustentada quando ela dura mais que 30 segundos ou quando o paciente apresenta sinais de hemodinâmica, né? Instabilidade hemodinâmica, síncope, hipotensão, angina, congestão pulmonar, edema agudo de pulmão. Então, o paciente já tem uma instabilidade hemodinâmica, mesmo que ela dure menos que 30 segundos, ela será uma taquicardia ou monomórfica ou polimórfica sustentada, tá? Se ela durar menos que 30 segundos, porém o paciente não apresenta instabilidade hemodinâmica, ela não será sustentada. Pode ser uma taquicardia ventricular monomórfica não sustentada ou uma taquicardia ventricular polimórfica sustentada com mais de 30 segundos ou o paciente apresentando instabilidade hemodinâmica. Agora nós iremos falar dos 4 ritmos de parada, galera. Nós temos 4 ritmos: fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação atrial e taquicardia atrial, beleza? Lembrando de forma bem rápida, nós temos 2 ritmos apenas chocáveis: FUI-V-TV, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Lembrando que eu só vou chocar se o paciente estiver sem pulso, beleza? E temos 2 ritmos que não são chocáveis, que eu preciso definir a causa dessa parada, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Vamos começar então falando um pouquinho a respeito da taquicardia ventricular sem pulso. Se é uma taquicardia ventricular, o meu QRS ele estará alargado. A minha frequência cardíaca ela estará maior que 100 batimentos por minuto, ok? Aqui eu tenho uma taquicardia ventricular polimórfica, tá? Como eu não coloquei aqui o quadro clínico do meu paciente, eu poderia falar se ela ainda é sustentada ou não sustentada, tudo bem? Como o paciente já está em parada cardíaca, logo ela será sustentada, beleza, galera? Temos também a fibrilação ventricular. Deixa eu só voltar. Quando você vê no eletrocardiograma um ritmo desse que o paciente está sem pulso, é choque, é desfibrilação na hora, tá? Não espera não que você perde o paciente, viu? Fibrilação ventricular significa que o meu ventrículo ele não está conseguindo ejetar o sangue, está só fibrilando. Então, eu não tenho a formação do meu QRS, nem alargado, ele não é definido, tudo bem? Nem aqui, nem lá de cima. As duas são consideradas fibrilações ventriculares. Eu não tenho a presença do meu QRS definido. Aqui também, vi isso aqui, o paciente está desacordado, está em parado, choque, galera, desfibrilação. Temos a atividade elétrica sem pulso, AESP. Ah, beleza. Aqui eu posso chocar? Não, aqui eu tenho que descobrir as causas, que são
os Hs e os Ts. A gente não vai aprofundar muito sobre isso, mas eu trouxe um slide sobre isso para vocês, tá? O paciente não está apresentando ritmo elétrico, está sem pulso. O prognóstico é muito ruim se eu não descobrir a causa desse paciente, tudo bem? A causa dessa parada. E eu tenho a sistolia. O paciente está ali em AESP. Se eu não achar a causa dele, ele simplesmente evolui para a sistolia. É aquela do filmezinho. E perdi meu paciente, tá? Então, a primeira coisa, quando aconteceu a sistolia, eu faço a checagem da conexão dos eletrodos, tá bom? Porque pode ser que tenha soltado algum eletrodo e a equipe comece a ficar louca, tá? Mas a primeira coisa, a gente tem que verificar se esses eletrodos estão bem posicionados. Outra coisa, a gente pode aumentar o ganho no monitor cardíaco para que as ondas comecem a ficar um pouco maiores, tá? E eu não verifico a sistolia em apenas uma das derivações, eu tenho que verificar em mais de uma, tá bom? Para constatar se realmente é uma sistolia. Aqui eu tenho 5Hs, 6Hs e 5Ts, tá? Que é a hipovolemia, a hipóxia, o hidrogênio positivo, né, que está causando acidose metabólica, hipotermia, hipercalemia, hipocalemia, tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, trombose de coronária, tensão, ou seja, pneumotórax hipertensivo, e o tóxico, tá? Em AESP e a sistolia, não adianta eu querer fazer nada com esse paciente se eu não descobrir qual a causa para que ela seja tratada, tá? Se eu não tratar a causa do paciente, ele vai continuar em parada e podendo evoluir a óbito, tudo bem? Vamos falar agora da parte de, creio que uma das mais esperadas do nosso curso. Vamos falar então sobre síndrome coronariana aguda. Beleza, o paciente infartou. Como que eu vou definir, como que eu vou identificar que o paciente está infartado no meu eletrocardiograma? Primeira coisa, existem dois tipos de infarto. O infarto agudo com supradesnivelamento do segmento ST e o infarto agudo sem o supradesnivelamento do segmento ST. Tá? Quando eu falo em infarto agudo sem o supradesnivelamento do segmento ST, significa que eu tenho uma isquemia, ou seja, uma lesão parcial da minha coronária. Eu tenho uma lesão aqui, só que eu ainda consigo ter um fluxo sanguíneo circulante, beleza? Eu ainda tenho passagem de sangue. Para mim considerar um infarto agudo do miocárdio com supra do ST, não adianta eu ter apenas um infradesnivelamento do segmento ST no meu eletro, tá? Eu tenho que ter o infradesnivelamento e tenho que ter um aumento da minha troponina, que é o meu marcador cardíaco, tá? Aí eu consigo definir que esse paciente não está apenas em angina, ele já está com infarto sem supra. Tudo bem? Quando eu tenho uma necrose, ou seja, meu vaso está aqui, ele está totalmente obstruído, não tem passagem nenhuma de sangue, eu tenho um infarto agudo com supradesnivelamento do segmento ST. Esse é o mais grave, se eu não correr para abrir essa coronária, esse paciente pode evoluir a óbito, tá? Então vamos lá, galera. Síndrome coronariana aguda. Quando vocês pegarem alguns eletros por aí, vocês não vão ver paciente infartando, paciente com supra de ST, paciente com infra de ST. O que vocês vão achar? Nome bem assim, corrente de lesão subepicárdica. Corrente de lesão subendocárdica, tá? Ou seja, quando eu falo em subepicárdica, significa que eu tenho uma área inativa, onde não está passando circulação nenhuma naquela coronária, e eu vou ter no meu eletro a presença de um supradesnivelamento do segmento ST, ou seja, acabou o QRS, iria começar o relaxamento do meu ventrículo, só que para que aquele ventrículo se encha, eu tenho uma obstrução no meio que não está deixando ele se encher, tá? Logo, eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST.
Quando eu pegar o eletro, então, você vai ver corrente de lesão subepicárdica, tá? Que significa o IAM com supra de ST. Se eu pegar o meu eletro e estiver corrente de lesão subendocárdica, significa que o meu paciente está com infra. Aí eu tenho que pedir uma troponina para ver se ele realmente está infartando, tá? Só que ele ainda tem alguma passagem na coronária dele. Não está ocluída totalmente, tá bom? Então, quando eu falo em infarto, ou seja, a lesão completa da minha coronária, eu tenho uma corrente de lesão subepicárdica, ou seja, IAM com supra de ST, tudo bem? E angina instável ou IAM sem supra de ST, eu tenho uma corrente de lesão subendocárdica, tá? Presença de infradesenvelamento no meu segmento ST e aumento de troponina. Então vamos lá, galera. Corrente de lesão subendocárdica. Olha o que acontece aqui para vocês. Eu tenho um infradesenvelamento do segmento ST. Esse infradesenvelamento do segmento ST, nesse eletro, ele está bem discreto. Olha só, a minha linha de base, ela está passando aqui, ó. Então, ele está um pouquinho abaixo da minha linha de base, no meu segmento ST, tá? Para que eu possa confirmar que esse paciente já está infartando, eu tenho que pedir a troponina dele. A minha linha de base, que seria aqui, o meu infradesenvelamento, ele está passando ali embaixo, tá? Então, aqui eu tenho um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Esse foi confirmado, a troponina estava bem baixa, tá bom? Bem aumentada, perdão. Aqui agora eu tenho uma corrente de lesão subepicárdica, ou seja, eu tenho um infarto agudo com supradesenvelamento. Mais uma vez aqui, ó, eu olho sempre mais de uma derivação, tá? Em V1, a minha linha de base está bem aqui, então meu segmento ST teria que estar passando aqui. Vocês estão vendo que ele está bem desnivelado, supradesnivelado, tá? Aqui ele está maior ainda, ó. Tá bem, é um suprão, como a gente gosta de brincar, tá bem? Então, aqui eu tenho um infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, ou seja, o vaso desse paciente ele está totalmente ocluído, tranquilo? É isso aí, galera, que a gente quis passar para vocês. Espero que tenham aproveitado bastante. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato pelo e-mail denise.silvanaespecialização@gmail.com, que nós teremos o maior prazer de tirar todas as dúvidas, tá? Boa semana universitária para todos. Fiquem com Deus. Até mais.